Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa segunda videoaula da referente à aula 4. E nessa videoaula nós vamos falar sobre a função polinomial de uma variável complexa. Tá? Então vamos começar lembrando como é que é um polinômio. Na última aula, na última videoaula, eu coloquei um exemplo para vocês da função complexa f de z igual a z ao quadrado. Aliás, eu tenho até aqui, né, escrito transparência, z ao quadrado menos z mais 2. E aí nós vimos como separar a parte real, a parte imaginária dessa função, fizemos o gráfico, né, das superfícies de cada uma dessas partes. Legal. Só que isso é um exemplo bem específico, né, de uma função que eu escolhi para colocar ali como exemplo. Né? Mas a gente poderia fazer isso para qualquer polinômio, né? Independente do grau, poderia ser grau 2, 3, 15, né? E sempre dá para representar um polinômio por uma função desse tipo. Né? Então, de forma geral, um polinômio complexo ele é um polinômio onde as variáveis são complexas. E a forma mais geral de escrever um polinômio como esse é escrevendo assim, ó. Um polinômio ele vai ter um termo para cada potência de z. Né? Então, termo de z elevado a 0, termos de z elevado a 1, z elevado ao quadrado, z elevado ao cubo, mais etc, 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 até um grau n, que é a maior de todas as potências, né? A n z elevado a n. Né? Então nós costumamos dizer que esse polinômio aqui, por exemplo, ele é um polinômio de grau n. Então esse é o grau do polinômio. Por isso, nesse exemplo aqui temos um polinômio de grau 2, porque a maior potência que aparece aqui no 2, né? no z é 2. Veja que os coeficientes eles estão organizados de ordem crescente aqui, né? A gente pode escrever ou organizar da forma como a gente quiser, né? Mas essencialmente um polinômio ele tem sempre esse formato. Tá? Só que como isso aqui é uma função complexa, significa que o resultado que a gente obtém fazendo uma conta como essa, né? Uma vez estabelecidos quem são os coeficientes A0, A1, A2, A3 e A n, vai dar como resultado sempre um número complexo. E nós podemos permitir que esses coeficientes sejam números complexos em geral. Né? Então, os coeficientes aqui não precisam nem necessariamente ser números reais, eles podem ser números complexos em geral. Números complexos. Cada um desses coeficientes aqui que aparecem, ó, A0, A1, A2, A3, até chegar em AN. Tá? Muito bem. Qual é a vantagem de trabalhar com polinômios de variáveis complexas? Claro que vai depender do contexto, né? Para a gente imaginar que essas variáveis elas precisam ser reais ou complexas, a gente precisa ter um contexto para poder decidir isso. Mas do ponto de vista algébrico, esses polinômios complexos eles têm uma vantagem muito grande, que eles obedecem a um teorema importante na matemática, que chama-se Teorema Fundamental da Álgebra. O Teorema Fundamental da Álgebra estabelece que um polinômio de grau n, como esse daqui, para qualquer grau maior que 1, ele sempre vai ter uma solução, sempre vai ter uma raiz, sempre vai ter uma raiz complexa, pelo menos uma raiz. Né? A gente sabe que um polinômio de grau 3 pode ter até 3 raízes, né? E assim por diante. Mas o teorema fundamental da álgebra estabelece que sempre é possível achar uma raiz, pelo menos, uma raiz complexa, pelo menos, para um polinômio como esse. Tá? E aí, como exemplo disso que eu estou dizendo para vocês, eu vou colocar aqui uma função um polinômio, né, que não tem raízes quando a gente pensa ele no corpo dos reais, mas que tem raízes sim quando a gente pensa ele no corpo dos complexos. Né? Então imagina como exemplo, vou pegar um polinômio de grau 2 aqui, deixa eu escrever aqui, ó, exemplo. Considera a seguinte função polinomial, f de x igual a x ao quadrado mais 4. A gente sabe que essa função aqui, essa função ela não tem uma raiz, não tem raízes reais, ela nunca vai cortar o eixo do x, né? Porque se a gente tentar resolver essa continha, eu vou chegar na seguinte coisa, x ao quadrado mais 4, isso aqui tem que ser igual a 0, né? Para a gente encontrar as raízes. Então, com isso, eu concluo que x ao quadrado tem que ser menos 4. Mas, se nós estivermos pensando que x aqui representa um número real, necessariamente, isso aqui é um polinômio de variáveis reais, não existe nenhum número que ao quadrado vai dar negativo. Né? Não estou nem preocupado com esse 4, porque eu estou preocupado com esse sinal de menos. Tem nenhum número que elevado ao quadrado vai ficar negativo. Portanto, esse polinômio aqui não tem raízes reais. Ele não tem raiz, não cruza, não corta o eixo do x nunca. Né? Mas o primo desse polinômio, que é um polinômio complexo, que eu vou chamar de f também,
que essencialmente tem o mesmo formato, só que com a diferença de que a variável ela pode ser um número complexo. Z ao quadrado mais 4. Né? Se eu quiser encontrar a raiz desse polinômio, eu escrevo que eu preciso resolver essa conta, né? Z ao quadrado mais 4 tem que ser 0. Daqui eu vou chegar à mesma conclusão, que Z ao quadrado tem que ser menos 4. Opa, mas isso aqui é permitido, né? Dentro dos números complexos. Eu consigo dar dois exemplos de números complexos que elevado ao quadrado dão menos 4. Um deles eu vou chamar de Z', ou melhor, vou chamar de Z1. Um deles é o número complexo 2i, 2 vezes a unidade imaginária, e o outro deles é o número complexo menos 2 vezes i. Então perceba que eu sempre vou ter uma solução, pelo menos, né, complexa. Para qualquer polinômio que a gente escrever, mesmo que a gente não consiga achar, né? O que acontece na maioria das vezes é que é difícil encontrar as raízes de um polinômio, né? A gente pode não saber fazer isso, mas sempre vai existir uma raiz complexa, tá certo? Muito bem. Aí eu queria que vocês tentassem resolver, como exemplo, alguns exemplos de encontrar as raízes de polinômio, né? Por exemplo, vou escrever um polinômio complexo aqui, ó. F de z é igual a z ao quadrado mais z mais 1. Esse aqui é um caso que, se a gente fosse tentar achar as raízes dentro dos números reais, a gente não ia conseguir. Não tem nenhuma raiz real que satisfaça essa condição. Mas dentro dos números complexos é possível fazer essa continha assim. Aí eu queria que vocês fizessem, né, só para títulos de prática mesmo, e tentassem encontrar quais são os números complexos que fazem o resultado dessa função aqui da zero. Legal? Muito bem. Então, na próxima videoaula, nós vamos falar de um exemplo de uma outra função. Mas antes disso, eu queria fazer um outro comentário que eu acabei me esquecendo. Normalmente, quando nós temos uma função complexa, né, que é o que nós discutimos na última videoaula, a gente tenta escrever ela, por exemplo, se eu pensar o z em coordenadas cartesianas, né, que depende de x e y, nós tentamos escrever essa função da seguinte maneira, separando a parte real e a parte imaginária. E aí a minha pergunta é, dado esse polinômio, né, escrito em termos gerais, assim, com coeficientes arbitrários, eu consigo descobrir quem é a função u e quem é a função v? Consigo dizer qual é a parte real, qual é a parte imaginária dessa função? Então, de forma geral, não tem uma maneira de escrever uma fórmula fechada que permita eu calcular o u e o v de x de maneira arbitrária, né, para coeficientes arbitrários, conforme colocados aqui. O que nós podemos fazer é, uma vez dado o polinômio, né, o exemplo, né, a gente substitui ali, troca no lugar do z, a gente coloca x mais i vezes y, e aí tenta separar essas duas partes. Mas de forma geral, acho que não tem nenhuma fórmula simples, né, que faça essa conexão. Acho que até tem uma fórmula, mas não é o caso da gente estabelecer aqui. Tá? Eu queria fazer esse comentário. Então, na próxima videoaula, nós vamos falar de um exemplo de uma outra função complexa, também bastante importante, que é a função exponencial. Exponencial de variável complexa. Na verdade, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Ela já apareceu um pouco anteriormente lá na aula passada, mas agora nós vamos falar de uma maneira um pouco mais sistemática, né? Pensando ela realmente como uma função. Lá atrás nós utilizamos algumas propriedades, mas nós não estávamos muito preocupados com funções. Agora, o nosso objetivo é pensar nesse formato, tá? E agora que eu percebi também que eu escrevi errado aqui, ó, polinomial, escrito de forma errada. Mas enfim. Vejo vocês na próxima videoaula.